Que os braços amorosos de Jesus envolvam tua alma com ternura e coragem para mais um momento de aprendizado. Você que chegou até aqui, talvez traga no coração perguntas silenciosas que nunca encontrou coragem para pronunciar em voz alta. Talvez já tenha perdido alguém querido em circunstâncias dolorosas, ou talvez carregue consigo lembranças que ainda pesam como sombras nos dias mais claros. Seja qual for a sua dor, hoje quero caminhar ao seu lado. Não como quem explica de cima de um púlpito, mas como quem estende a mão na beira de um rio profundo, dizendo: não tema, vamos atravessar juntos. Descubra o que realmente acontece com a alma após o último suspiro. Essa é a promessa que guia nossa conversa. Nos próximos minutos, vamos abrir uma janela para um entendimento que consola, que esclarece e que, acima de tudo, nos devolve a esperança. Quando falamos de vida após a morte, especialmente em casos de suicídio ou desencarnações traumáticas, a mente humana tende a se encher de medos, de julgamentos e de culpas. É natural, fomos educados a temer o desconhecido. Mas hoje, você e eu vamos descortinar esse véu, lembrando que a espiritualidade maior não nos abandona nunca. Sinta-se acolhido. Este espaço é seu. Aqui não há acusações nem palavras duras. Há apenas a luz serena do entendimento e o desejo sincero de consolar. Imagine por um instante o momento do último suspiro. Para quem fica, resta o silêncio da ausência. Mas para quem parte, abre-se um caminho invisível aos olhos materiais. A travessia não é feita em solidão. O amor que sustentou aquela alma em vida continua vibrando como um farol que brilha mesmo em meio às águas mais agitadas. Hoje, vamos falar sobre esse farol. Vamos falar do que Chico Xavier revelou em suas obras e psicografias, que a vida não termina no instante em que o corpo se cala, mas continua em outra dimensão, onde aprendizados se aprofundam e onde o amparo espiritual se torna ainda mais visível. Talvez você já tenha sentido no silêncio da noite um arrepio suave que parecia um sussurro, ou quem sabe um sonho tão vívido que deixou em seu coração a certeza de um reencontro. Esses momentos não são apenas frutos da imaginação. Muitas vezes, são pequenos sinais de que o elo com o mundo espiritual permanece ativo. Aqui no Entre Mundos, nossa missão é justamente essa: iluminar essas passagens ocultas, dar forma às intuições que você já carrega e oferecer um caminho de clareza em meio à dor. Hoje falaremos de algo delicado: o que acontece com a alma de quem decidiu interromper a própria jornada. Não se trata de julgar, nem de reforçar medos. Trata-se de compreender com serenidade, de estender compaixão a esses espíritos e a todos que sofrem com sua ausência. Nos minutos finais deste encontro, você vai conhecer uma revelação concreta, baseada nos relatos de Chico Xavier e na doutrina espírita, que pode transformar a forma como você olha para o desencarne e, sobretudo, como entende a misericórdia divina. Essa revelação é como uma chave, simples, mas capaz de abrir portas de esperança onde antes havia apenas dor. Quero convidar você a permanecer comigo até lá, porque cada parte desta travessia prepara o coração para receber a resposta que tanto buscamos. E se neste momento você sente a presença de alguém querido, não fuja dessa emoção. Respire fundo. Permita-se sentir. Às vezes a saudade é a linguagem mais sincera da alma, e é justamente por meio dela que o consolo começa a se manifestar. Hoje vamos falar de sinais, de reencontros, de consolo. Vamos falar de esperança. E acima de tudo, vamos honrar a vida mesmo diante da morte. Porque, como dizia Chico, a vida não cessa. Ela se transforma, se amplia e nos mostra que o amor é mais forte que qualquer queda, que qualquer ato impensado, que qualquer despedida abrupta. Nos próximos minutos, prepare-se para mergulhar em uma espiral de revelações que alterna dor, aprendizado e consolo, até o instante final em que a verdade se revelará como um sol após a noite mais longa. Sim, a noite pode ser escura, mas o dia sempre retorna. E é sobre esse retorno que iremos conversar até o fim. Você já percebeu como o silêncio de uma perda pode ser mais ensurdecedor do que qualquer grito? Quando alguém parte de forma inesperada, e ainda mais quando essa partida vem pela própria decisão,
O coração de quem fica é assolado por perguntas que parecem não ter fim. Por quê? O que levou a isso? Será que ele ou ela está em paz? Será que existe perdão ou a alma permanece presa a uma dor sem fim? Essas questões não são apenas pensamentos, são clamores da alma que se sente impotente diante do mistério da morte. E é por isso que hoje precisamos olhar de frente para a dor, sem mascará-la, sem suavizá-la de forma artificial. A espiritualidade não se constrói com ilusões, mas com a verdade que consola. Quando Chico Xavier falava sobre os espíritos que interromperam a própria existência, suas palavras eram sempre temperadas pela compaixão. Ele não negava as dificuldades enfrentadas por esses irmãos, mas também não os condenava. Ao contrário, dizia que a misericórdia divina é sempre maior que qualquer erro humano. Essa é a dor que precisamos compreender. O peso de quem se sentiu sem forças para continuar. Não cabe a nós julgar, cabe a nós aprender a acolher. E então surge a pergunta que pulsa no íntimo de tantos corações. O que acontece com a alma após o suicídio? Será que o espírito mergulha em trevas eternas? Ou será que encontra braços amorosos prontos para resgatá-lo, mesmo após um gesto tão desesperado? A resposta não é simples, mas também não é desesperadora. A doutrina espírita nos mostra que a vida continua e que cada alma, mesmo nas circunstâncias mais dolorosas, é envolvida pelo amparo da espiritualidade. E aqui entra um ponto essencial. A travessia após o desencarne não é igual para todos. Cada espírito leva consigo as marcas das suas escolhas, mas também a força dos seus amores, das suas virtudes e da misericórdia que sempre se derrama sobre nós. O que aprendemos é que o suicídio não apaga a luz da alma, mas pode cobri-la temporariamente com véus de dor e arrependimento. Porém, mesmo nesses instantes, não há abandono. Nunca há abandono. E talvez você esteja se perguntando agora, mas como isso acontece? Como é essa experiência no mundo espiritual? O que esses espíritos enfrentam? Essas perguntas são legítimas, e é justamente para responder a elas que vamos seguir adiante. Antes, porém, quero deixar aqui um mini critério simples que já serve como um farol para a nossa compreensão. Quanto mais amor alguém plantou na vida terrena, mais rápido esse amor se manifesta em auxílio, mesmo quando a despedida foi marcada pelo desespero. Esse é apenas o primeiro critério. Ele nos ajuda a perceber que nada se perde. Nenhum gesto de bondade, nenhuma prece sincera, nenhum laço de afeto. Tudo isso continua a acompanhar a alma após a morte e se torna força em momentos de dificuldade. Nos próximos minutos, vamos aprofundar esse entendimento. Vamos explorar metáforas luminosas que traduzem o que Chico e os espíritos amigos nos ensinaram sobre essa travessia. E muito em breve, revelaremos 5 sinais espirituais que podem indicar a presença e o amparo daqueles que partiram dessa forma. Mas, por enquanto, quero que você guarde esta pergunta no coração. O que acontece com a alma após o último suspiro, especialmente quando a vida foi interrompida pelo próprio gesto? Essa pergunta é o ponto de partida de nossa jornada. É ela que nos impulsiona a buscar, e é na busca que encontramos o consolo. E eu te convido a continuar comigo, porque o que virá a seguir pode transformar a forma como você enxerga não apenas a morte, mas também a vida. Quando falamos da alma que se despede da vida de forma dolorosa, precisamos compreender que não existe escuridão capaz de apagar completamente a luz que habita cada ser. Imagine uma vela acesa em meio a uma tempestade. O vento pode soprar, a chama pode vacilar, mas sempre resta uma centelha pronta para reacender. Assim é o espírito humano diante do desencarne pelo suicídio. A vida, como dizia Chico Xavier, é eterna. O corpo pode sucumbir, mas o sopro divino permanece. A alma não desaparece. Ela apenas atravessa um estado de confusão, semelhante a um viajante que acorda em um país desconhecido, sem falar a língua nem compreender os caminhos. Há estranhamento, há dor, mas também há a presença discreta de mãos invisíveis que o guiam. Os relatos espirituais descrevem esse instante como uma espécie de despertar turvo. O espírito sente o peso do próprio ato, percebe as consequências emocionais e espirituais e muitas vezes mergulha em profundo arrependimento. No entanto, mesmo esse arrependimento não é castigo, é um chamado ao recomeço,
É a consciência despertando para o valor da vida. Pense em uma borboleta que tenta sair do casulo antes do tempo. Suas asas, ainda frágeis, não conseguem sustentá-la e por isso ela cai. Mas a natureza não a condena por isso. Há sempre uma nova oportunidade, outro ciclo de aprendizado, outra chance de completar a transformação. Assim também é com a alma. Esses espíritos, ao chegarem ao outro lado, não estão condenados a um inferno eterno, como muitos temem. Ao contrário, eles são acolhidos de acordo com sua vibração, com a intensidade do amor que plantaram na terra e com a disposição sincera de aprender. Muitos são levados a colônias espirituais de tratamento, onde recebem amparo, carinho e orientação. Outros, mais resistentes, podem permanecer em regiões sombrias por algum tempo, até que se abram à ajuda. Mas todos, sem exceção, são filhos da mesma misericórdia. E talvez você esteja pensando, mas por que então sofrem? Se Deus é amor, por que a travessia não é sempre suave? Aqui entra um ponto fundamental. O sofrimento não é punição, mas consequência natural. Assim como alguém que interrompe uma música pela metade perde o final da melodia, aquele que interrompe a própria vida sente o eco dessa interrupção em sua alma. Mas até mesmo esse eco é pedagógico. Ele ensina, corrige, fortalece. As metáforas são muitas. Uma pena levada pelo vento, que em algum momento repousa em solo firme. Uma brisa suave que precede a tempestade, mas anuncia também o retorno do sol. Um jardim que, mesmo podado de forma abrupta, volta a florescer quando a estação chega. Todas nos lembram que a vida é ciclo, e o amor divino é solo fértil que nunca se esgota. Por isso, se você já perdeu alguém nessas circunstâncias, não alimente imagens de condenação ou de horror. Alimente a certeza de que essa pessoa continua viva em espírito, aprendendo sendo cuidada, e que suas preces chegam como bálsamo real. A oração sincera é como uma gota de água cristalina que alcança os lábios ressecados de um viajante cansado. Ela tem poder de aliviar, de consolar, de fortalecer. E se você mesmo já enfrentou pensamentos de desistência, saiba, não está sozinho. A espiritualidade maior vela por cada um de nós, e nenhuma lágrima escapa aos olhos de Deus. A vida pode ser árdua, mas também é escola bendita. Sempre há mãos estendidas, tanto visíveis quanto invisíveis, para ajudar na caminhada. Agora que abrimos essa primeira janela de compreensão, quero te preparar para o que virá. Daqui a pouco, vamos explorar 5 revelações espirituais concretas sobre os sinais que mostram quando uma alma que partiu dessa forma se aproxima de nós, trazendo consolo e esperança. São critérios claros que podem transformar a forma como você enxerga esses encontros sutis. Mas antes disso, vamos mergulhar no que a doutrina espírita nos ensina de forma mais profunda, com citações e orientações práticas que fortalecem nosso coração. Fique comigo. O caminho ainda reserva claridade maior. Na doutrina espírita, aprendemos que a vida é um fluxo contínuo de aprendizado. A morte não é o fim, mas apenas a mudança de uma condição para outra. Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, nos recorda: a vida do espírito é eterna. O corpo é apenas o envoltório passageiro. Essa frase simples carrega uma força imensa. Significa que nenhum gesto humano, por mais desesperado que seja, consegue apagar a essência divina que nos habita. O suicídio, doloroso como é, não rompe a ligação da alma com Deus. Ele apenas cria uma experiência mais complexa de aprendizado, que pode envolver dor, arrependimento e busca por equilíbrio. Chico Xavier, em várias de suas mensagens psicografadas, relatou casos de espíritos que, após tirarem a própria vida, foram socorridos em hospitais espirituais. Não havia neles condenação eterna, mas sim um processo gradual de recuperação. Assim como alguém que sofreu um grave acidente físico precisa de longos cuidados, esses espíritos necessitam de tempo, amor e paciência para reencontrar a serenidade. E aqui, precisamos olhar para esse tema com o coração desarmado. Não se trata de doutrina do medo, mas de aprendizado sobre responsabilidade e compaixão. O espírito que parte dessa forma sofre, sim, porque desperta para a realidade de que a vida era preciosa e ainda havia lições a cumprir.
Mas esse sofrimento é transitório, pedagógico, nunca eterno. A misericórdia divina sempre abre novas estradas. O espírito que cai é levantado, amparado, convidado a recomeçar. A justiça de Deus se harmoniza com o amor infinito que acolhe cada um de nós. Neste momento, quero propor a você um breve exercício. Pode parecer simples, mas tem poder de transformar a sua energia interior. Feche os olhos, se puder. Respire profundamente. Inspire contando até 4. Segure o ar por 2 segundos. E expire lentamente até 6. Enquanto respira, imagine uma luz suave, dourada, descendo sobre sua cabeça. Essa luz representa o amparo divino. Permita que ela envolva o seu coração, dissolvendo as angústias, aquietando os pensamentos. Repita mentalmente: eu não estou só. Meus amores não estão sós. Somos todos sustentados pela vida eterna. Permaneça nesse estado por alguns instantes, deixando que a respiração traga calma e presença. Esse exercício é uma lembrança prática de que a espiritualidade está ao nosso lado a cada instante. É também um recurso simples que você pode usar sempre que a saudade apertar ou quando a mente se encher de dúvidas. Ao retornarmos, quero reforçar algo importante. A espiritualidade não nos abandona. Não importa a forma da partida, todos somos assistidos. Os relatos de André Luiz em Nosso Lar e em outras obras descrevem equipes de socorro espiritual que se deslocam às zonas de sofrimento para resgatar os que clamam por ajuda. Alguns resistem, demorando a aceitar a mão estendida, mas em algum momento todos são recolhidos. Esse é um ponto fundamental. Ninguém está condenado ao abandono eterno. Há processos, há etapas, há aprendizados, mas sempre há esperança. E quando pensamos em nossos entes queridos que partiram assim, o que podemos fazer? A resposta é simples e profunda: amar. O amor é a ponte que liga mundos. A prece sincera, feita do fundo do coração, alcança o espírito como vibração real. Imagine ondas de calor em uma noite fria. É isso que a oração sincera faz. Por isso, não se torture com imagens de desespero. Prefira visualizar seus amores sendo cuidados, envolvidos em lençóis de luz, atendidos por médicos espirituais, reconfortados por palavras suaves. Essa visualização é também uma forma de oração. Daqui a pouco, vamos dar um passo ainda mais prático. No próximo bloco, falaremos sobre como nossas atitudes internas, gratidão, humildade, paciência, ajustam a sintonia da alma e criam condições reais de auxílio e reencontro. Fique comigo. O caminho de revelação continua, e cada etapa traz mais clareza e consolo. Até aqui, caminhamos juntos entre dor, compreensão e consolo. Agora é o momento de transformar o aprendizado em prática viva, para que a teoria espiritual se converta em força real no cotidiano. Quando pensamos em nossos entes queridos que partiram de forma dolorosa, o coração pode se encher de perguntas sem resposta. Mas a espiritualidade nos ensina que a maior contribuição que podemos oferecer a eles não está na culpa nem no desespero, e sim na postura interior que cultivamos em nossas próprias vidas. Gratidão. Ser grato é uma forma de alinhar-se à frequência do amor. Quando agradecemos mesmo em meio à saudade, transformamos lágrimas em preces luminosas. A gratidão cria caminhos de luz que chegam até os espíritos em tratamento, oferecendo-lhes paz e esperança. Humildade. A humildade abre espaço para aceitar que não temos todas as respostas, mas que podemos confiar na sabedoria divina. É reconhecer que cada alma tem seu tempo, seu percurso, e que o papel de Deus é sempre maior do que o nosso olhar limitado pode alcançar. Paciência. Assim como uma ferida no corpo precisa de tempo para cicatrizar, também as feridas da alma necessitam de intervalos de silêncio, de recomeço, de aprendizado. Paciência é respeito ao processo. É confiar que o socorro vem no momento certo. Essas 3 posturas, gratidão, humildade e paciência, ajustam nossa sintonia espiritual. Funcionam como antenas que nos conectam às ondas de amor divino. Quando vibramos nessas frequências, tornamo-nos instrumentos de auxílio para quem amamos, mesmo à distância. Que aqui quero deixar um convite prático para você. Algo simples que pode começar ainda hoje. Ao anoitecer, antes de dormir,
feche os olhos e acenda mentalmente uma vela em seu coração. Não precisa de ritual externo. Imagine apenas essa chama suave, brilhando no íntimo. Dedique-a a alguém que partiu, oferecendo-lhe luz e serenidade. Diga em pensamento: que a paz te alcance, onde quer que esteja. Esse gesto, pequeno em aparência, tem grande alcance espiritual. Cada pensamento é energia, cada intenção é força. A vela que você acende em sua mente é percebida como claridade no plano espiritual. Ao mesmo tempo, esse exercício ajuda a você mesmo. Ele suaviza o peso da saudade, reorganiza os sentimentos e traz de volta a esperança. É um lembrete de que, mesmo em meio à dor, somos capazes de escolher vibrações mais elevadas. Quando Chico Xavier era questionado sobre como lidar com a perda por suicídio, ele respondia que o mais importante era orar sem cessar. Não orar em desespero, mas em serenidade. A oração serena funciona como remédio contínuo, tanto para quem partiu, quanto para quem ficou. E aqui vale uma reflexão. Será que você tem oferecido a si mesmo essa mesma compaixão que dedica aos outros? Muitas vezes, nos preocupamos tanto com os que partiram que esquecemos de cuidar do coração que ficou. Mas a espiritualidade também nos pede esse cuidado, porque um coração em paz é um canal mais eficaz de auxílio. Lembre-se, quando você escolhe a gratidão, a humildade e a paciência, não está apenas ajudando quem partiu, está também ajudando a si mesmo a florescer novamente. É como regar um jardim. As flores que crescem em seu interior espalham perfume também no plano espiritual. No próximo bloco, vamos dar um passo ainda mais concreto. Vamos falar sobre critérios claros que nos ajudam a identificar sinais espirituais reais. Porque muitas vezes a saudade nos faz confundir imaginação com realidade. Mas existem parâmetros que podem nos orientar e que serão compartilhados a seguir. Enquanto isso, guarde esta certeza. A sua postura interior é uma ponte entre mundos. E cada pensamento de amor que você cultiva é um gesto de cura, tanto para você quanto para os que ama. Até aqui falamos de dor, consolo e atitudes práticas que ajustam nossa sintonia interior. Mas há algo que inquieta profundamente muitos corações. Como saber se os sinais que percebemos realmente vêm de quem partiu ou se são apenas frutos da imaginação? A saudade pode criar miragens emocionais. Por isso, é importante termos critérios claros, que funcionam como bússolas espirituais. Eles não servem para engessar a experiência, mas para nos ajudar a diferenciar entre uma lembrança subjetiva e um verdadeiro contato da alma. Critério 1. Repetição. Um sinal espiritual verdadeiro tende a se repetir de formas sutis. Pode ser um sonho recorrente, um pensamento espontâneo que retorna sem esforço, ou mesmo uma sincronia no cotidiano que se manifesta mais de uma vez. A repetição é como uma assinatura invisível, reforçando a autenticidade da mensagem. Critério 2. Contexto significativo. Os sinais costumam surgir em momentos de fragilidade ou de busca sincera. Eles aparecem quando o coração está aberto, pedindo orientação, ou em datas significativas ligadas àquele espírito. O contexto ajuda a perceber que não foi um acaso trivial, mas um encontro providencial. Critério 3. Valor moral. Mensagens verdadeiras nunca incitam medo, desespero ou ideias destrutivas. Ao contrário, mesmo quando trazem advertências, são sempre carregadas de ternura, serenidade e propósito construtivo. Se o conteúdo inspira paz e elevação, há grandes chances de ser um sinal autêntico. Critério 4. Serenidade posterior. Um contato espiritual legítimo deixa o coração pacificado, mesmo em meio às lágrimas. Pode emocionar, mas nunca perturba. É como a brisa que refresca depois da tempestade. Traz calma, clareza e conforto, não ansiedade. Critério 5. Confirmação externa. Muitas vezes, os sinais espirituais são confirmados por acontecimentos posteriores. Um sonho pode coincidir com uma mensagem recebida em um centro espírita, ou um pensamento íntimo pode se alinhar a uma leitura feita no mesmo dia. Essas confirmações externas reforçam a legitimidade do contato. Esses critérios não são rígidos, mas oferecem alicerce para o discernimento.
Eles nos ajudam a acolher sinais verdadeiros sem cair em ilusões ou expectativas dolorosas. Imagine uma mãe que perdeu o filho em circunstâncias difíceis. Em uma noite de profunda saudade, ela sonha com ele sorrindo, dizendo apenas: "Estou bem, continue." No dia seguinte, ao abrir um livro, encontra uma frase sublinhada: "O amor não morre, apenas se transforma." Nos dias seguintes, ela sente uma paz diferente, serena, como se o filho tivesse realmente conseguido lhe alcançar. Esse exemplo mostra a força dos critérios. Houve repetição, sonho plus leitura, contexto significativo, momento de dor, valor moral, palavra de consolo, serenidade posterior, paz que permaneceu, e confirmação externa, frase encontrada. Tudo isso compõe um sinal autêntico. É importante lembrar: não precisamos buscar obsessivamente por sinais. Quanto mais ansiosos estamos, mais difícil se torna percebê-los. Os sinais verdadeiros chegam naturalmente, sem esforço, como flores que brotam quando a estação é propícia. Chico Xavier dizia que a vida espiritual é regida pela simplicidade. Não há necessidade de espetáculos ou fenômenos extraordinários. Muitas vezes, os sinais são pequenos. Uma música que toca no momento certo, um perfume súbito no ar, uma lembrança que aquece o coração sem motivo aparente. Esses detalhes carregam em si a grandeza do amor que ultrapassa a morte. Agora que conhecemos esses critérios, podemos caminhar com mais confiança. A saudade pode continuar, mas não será mais um vazio absoluto. Será um espaço onde a esperança encontra lugar, onde a memória se converte em oração e onde o coração aprende a reconhecer o toque sutil dos que amamos. No próximo bloco, cumpriremos a promessa feita desde o início. Vamos reunir tudo o que vimos até aqui em uma síntese reveladora, apresentando a visão clara e objetiva sobre o que Chico Xavier nos ensinou a respeito da alma que parte pelo suicídio. Essa entrega será o ponto alto do nosso encontro, trazendo luz, clareza e um chamado à esperança. Fique comigo. O momento da revelação está próximo. Chegamos ao momento mais esperado desta travessia. Desde o início fizemos a promessa: descobrir o que realmente acontece com a alma após o último suspiro, especialmente quando a vida é interrompida pelo suicídio. Agora é a hora de reunir todos os fios que tecemos em uma única tapeçaria de compreensão. A primeira verdade que se revela é simples e poderosa: a vida não cessa. A morte do corpo não é o fim da alma. A existência continua, porque somos feitos da mesma essência eterna que vem de Deus. Essa é a base de toda a esperança. A segunda verdade é que não existe condenação eterna. O suicídio traz dores, sim. O espírito pode despertar em confusão, pode sentir arrependimento profundo, pode enfrentar períodos de sombra, mas nenhum desses estados é definitivo. Eles são etapas de aprendizado, processos que levam ao despertar da consciência. A misericórdia divina está sempre presente, pronta para amparar. A terceira verdade é que o amor não se perde. Cada gesto de bondade, cada vínculo de afeto, cada oração sincera funciona como uma ponte entre mundos. O amor é como um fio invisível que continua sustentando a alma, mesmo quando ela se sente perdida. Por isso, nossas preces alcançam, nossas lembranças iluminam, nosso carinho consola. A quarta verdade é que há socorro espiritual real. Equipes de benfeitores atuam em planos espirituais para resgatar aqueles que se encontram em sofrimento. André Luiz descreveu em suas obras hospitais e colônias espirituais dedicadas ao tratamento dessas almas. Nenhum filho de Deus está desamparado. A quinta verdade é que a vida nos oferece sempre novas oportunidades. O espírito que interrompe a jornada terrena terá chance de recomeçar em futuras existências, com mais sabedoria e mais força. O que parece fim é, na realidade, apenas uma pausa no caminho maior da evolução. Essas são as revelações que Chico Xavier e a doutrina espírita nos deixaram como consolo e orientação. Elas não negam a dor, mas também não deixam espaço para o desespero. Mostram que a vida continua, que o amor é mais forte que qualquer queda, e que a misericórdia divina envolve até mesmo os gestos mais desesperados. Se você chegou até aqui,
Talvez sinta em seu coração um misto de emoções: lágrimas, esperança, saudade, paz. Tudo isso é natural. Significa que o tema tocou profundamente a sua alma. E é justamente esse o propósito: transformar dor em compreensão e compreensão em consolo. E agora eu te peço algo muito simples, mas muito especial. Se em algum momento desta mensagem você sentiu como se alguém querido tivesse sussurrado ao seu coração, se reconheceu em palavras aqui a lembrança de quem partiu, ou se simplesmente sentiu um consolo que não esperava, escreva nos comentários apenas uma palavra: escutei. Esse gesto é mais do que uma interação. É uma corrente silenciosa de união entre corações. Cada escutei escrito ali se transforma em testemunho de que o amor atravessa a morte e continua nos conectando. Que você leve consigo estas conclusões centrais. A vida não termina. Não há condenação eterna. O amor é o fio que nos une. Há sempre socorro espiritual e sempre haverá novas oportunidades. Essas verdades são faróis que iluminam a escuridão da perda. Elas não anulam a saudade, mas a revestem de esperança. E este é apenas um capítulo de uma caminhada maior. No próximo encontro, dentro do mesmo pilar da vida após a morte, vamos aprofundar ainda mais sobre os reencontros espirituais e os sinais que confirmam a presença dos que amamos. A história não termina aqui. Há sempre mais luz a ser descoberta. Por isso, permaneça conosco, porque cada vídeo é um degrau nessa escada de entendimento e consolo. Estamos chegando ao fim deste encontro, mas não ao fim da mensagem. Porque quando falamos da vida espiritual, não existem pontos finais. Existem apenas vírgulas que nos convidam a continuar o diálogo com o invisível, com o eterno, com o amor que nunca se rompe. Hoje caminhamos por terrenos delicados. Falamos da dor da despedida, do peso da saudade, da sombra do suicídio. Mas também abrimos janelas de esperança, lembrando que a vida continua, que o amor não morre, que a misericórdia divina é infinita. Se o seu coração ainda está apertado, respire fundo. Imagine agora um campo amplo, banhado por luz suave do entardecer. Nesse campo, cada lembrança que você guarda se transforma em flor. E no horizonte, as almas que você ama caminham livres, sorrindo, agradecendo por cada pensamento de carinho que você envia. Essa imagem não é fantasia. É um reflexo do que a espiritualidade nos revela. A conexão entre mundos é real e está sustentada pelo amor. Chico Xavier dizia que o amor é a única força capaz de transformar o destino das almas. Que essa frase ecoe dentro de você. Que ela seja lembrança nos dias de saudade e certeza nos dias de dúvida. Talvez a dor nunca desapareça por completo, mas ela pode se transformar em combustível para a fé, em motivo para orar, em impulso para viver de forma mais consciente e amorosa. Assim, honramos a memória dos que partiram e também fortalecemos a nossa própria caminhada. Quero que você leve consigo não apenas palavras, mas uma prática. Sempre que a saudade apertar, feche os olhos e pronuncie em silêncio o nome da pessoa querida. Depois, diga mentalmente: estou contigo em pensamento de amor. Receba minha paz. Esse gesto simples cria laços reais de energia que atravessam dimensões. E lembre-se, não estamos sozinhos. Os amigos espirituais nos acompanham, sustentam nossos passos e nos recordam que a vida é um projeto muito maior do que conseguimos compreender agora. Um dia todos nos reencontraremos porque o destino final é sempre o reencontro. Antes de me despedir, deixo um convite. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com alguém que precisa de consolo. Pode ser um amigo, se um familiar, alguém em silêncio. Nunca sabemos quando uma palavra pode ser a chave que abre uma janela de esperança. E se você deseja continuar essa jornada conosco, inscreva-se no canal. Cada novo encontro será mais uma oportunidade de aprofundar esse diálogo entre mundos, trazendo luz para a sua vida e para a vida de muitos outros que buscam respostas. Assim, você não apenas recebe, mas também se torna instrumento de divulgação do consolo e da esperança. Que a paz do Cristo te envolva. Que os benfeitores espirituais iluminem sua noite e seus dias. E que ao fechar este vídeo, você não sinta despedida, mas continuidade.
porque no fundo, nossas almas nunca se separam. Elas apenas aprendem, amadurecem e reencontram-se no tempo certo. Obrigado por permanecer comigo até aqui. Você faz parte dessa travessia. Até o próximo encontro, com mais luz, mais amor e mais revelações entre mundos.